E aí, quando meu filho tinha 10 dias de vida, ele chorava, e eu não sabia o que estava acontecendo com aquela criança. E aí foi uma enfermeira do hospital apareceu na minha casa. Eu nunca tinha visto aquilo acontecer. E ninguém me falar que enfermeira ia do hospital. Eu pago um plano de saúde, mas um plano normal. Normal, nada demais, assim, né? E aí a enfermeira chegou em casa pra saber como eu tava. E eu tava, sabe, acabada, acabada, sabe? Com a pijama tava pra fora, assim, ó, e aquela cena da mulher acabada, destruída. E aí ela entrou em casa e eu tava chorando até. Ela falou assim: Nossa, mãe, tá tudo bem? Eu falei: Não. Eu falei: Eu não sei o que esse menino tem. Eu não sei. Aí ela virou e falou assim: Então conversa comigo. Aí na hora que eu comecei a falar, eu falei: Ele chora. E eu falava muito assim: Ele não é como a minha filha. Ele não é como a minha filha. Ele não é como a minha filha. Até uma hora que ela virou e falou assim: Pôs ele no trocador, assim, tirou a roupa dele. E ela olhou e falou assim pra mim: Olha pra ele. E eu com o olho cheio de lágrimas, assim, meio até com ódio dela naquela hora, porque você não quer que alguém fale pra você ter calma nem nada. Tipo, ela falou assim: Olha pra ele. Você tá vendo que aqui é um menino e você teve uma menina? Aqui começou a primeira diferença. Você tá vendo que ele é outra criança? Você tá vendo que ele tem outras necessidades? E ela começou, sabe assim? Ela falou assim: para de olhar pra ele e querer ver a sua filha. Ele é outra pessoa. Ele não é a pessoa que você conhece já. Ele é uma pessoa que você não conhece. Que tal você passar a conhecer seu filho a partir de agora? Aí eu peguei e falei assim, cara. Sabe quando ela foi embora e eu falei assim: eu não conheço meu filho. Eu tô com ele há 10 dias aqui, não faço a menor ideia de quem ele seja. Porque a gente nasce com aquela. A gente cresce com aquela ideia de que meu filho te conheço há 9 meses. Mas, na verdade, você conhecia uma barriga. De repente, puf, uma criança. Eu lembro que eu olhei para aquele bebê e falei: prazer. Sabe assim, eu tive até um momento assim, uma cena ali, né? Eu falei: prazer, eu sou a sua mãe, a gente não se conhece e eu quero te conhecer. Vamos examinar o que tá acontecendo aqui. E daí eu fui vendo, eu descobri o que ele tava tendo ali naquele problema, eu descobri onde que era o problema, eu descobri a Foi um período. Acabou. Acabou. Então eu tive, óbvio que é um processo, né? Aquilo que eu sempre falo. E aí, mas acabou o meu drama com a criança. Acabou. Eu parei e falei assim: o que você precisa de mim? Como sua mãe. Qual é a sua necessidade? Quantas vezes você vai precisar mamar? Como que vai ser o seu sono? Como que vai ser isso? Como que vai ser aquilo? Ele foi uma criança mais desafiadora para mim do que foi a minha filha. Então, tive dificuldades em outro momento, mas eu sempre, quando chegava a dificuldade, eu falava assim, a dificuldade apontava, eu falava assim: eu vou buscar ajuda. Eu não vou ficar carregando isso daqui sozinha. Sozinha com meu marido, que eu quero dizer, né? Então chegou num ponto que eu falei pro meu marido assim, chegou na hora, numa época da educação, que tava difícil, porque ele era um menino mais agressivo e tal, e eu falava assim: eu não vou ter um filho assim. Eu não vou. O que eu preciso fazer? Liguei pra uma amiga minha que é psicóloga. Eu nunca fui em psicólogo e tal, nem meu marido, assim, a gente nunca teve esse costume de fazer terapia, né? Ela falou pra mim: vem aqui. Eu fui ela em outra cidade, cheguei lá, sentei com ela e falei assim, e eu chorava, e eu não sou uma pessoa de chorar com facilidade. E eu chorava porque eu falava assim: eu tenho medo que meu filho não seja uma pessoa que as pessoas queiram estar com ele, né? E daí a primeira coisa que ela falou: vamos diminuir sua expectativa, porque tem coisa que não tá no seu poder de decisão, de educação, de criação, tem coisas que vão ser dele. E vamos olhar como que é o temperamento dele. O que você tem que fazer nessa situação. E aí sem brincar, eu fui acho que 2 vezes conversar com ela. E eu cheguei, olhei pra cara dele e foi de novo um processo. Nós vamos agora colocar em você um processo de mudança de comportamento. Só que não envolvia eu chegar pro meu filho, na época, com 6 anos, e falar assim: você precisa mudar. Em nenhum momento a psicóloga falou pra mim: traz ele aqui. Ela falou: não. Você vai vir aqui porque você vai liderar esse movimento. Porque quem que é a responsável pelo... Quem se deu conta do problema é a pessoa que está responsável pelo problema. Então, ela falou assim: você vai liderar esse movimento. Então, ela chegou, ela falou assim: ó, quando ele fizer tal coisa, você vai ser dessa forma. Quando ele fizer não sei o que, você vai agir desse jeito. Quando for assim, você vai não sei o que, papapá. Comecei a aplicar, comecei a ter resultado, comecei a ficar animada. E aí, de repente, dava uma caidinha, chamei ela de novo, falei: e agora, o que eu faço? Ela falou assim: agora você volta um pouquinho, que você perdeu a mão aqui, e refaz aqui. Pluft. Tem um filho perfeito?
perfeito, né? Em todas as questões. Ele tem as dificuldades dele, mas quem conheceu o meu filho com 6 anos e hoje com 10, fala assim, cara, é outra criança. Mas é um processo. Então, o meu filho, foi a pessoa que mais me ensinou o que eu tinha que fazer para ajudar ele a mudar. Então, o que as pessoas querem? Eu quero que ele mude. Não vai mudar. Ele não vai mudar. Por você, ele não muda. Ele muda por ele mesmo. A gente não muda pelos outros, a gente muda por a gente mesmo. Porque você viu a necessidade de mudar. Então, quando eu tô num relacionamento, eu tenho que liderar uma mudança. Então, eu falo, você tem que usar a sua influência com o seu cônjuge. Como que você vai usar essa influência? Sendo inteligente. Você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que saber por que você está fazendo. Então, quando vocês estão numa discussão que você sabe onde vai dar, você tem que saber conduzir para sair daquela situação. Então, se você é sempre a pessoa que vai pôr a pazinha de terra lá, você tem que pegar e falar assim, tá errado isso daqui. Então, aonde que eu tô errando? Você vai ter que voltar uns passos e tentar detectar onde tá o erro e chegar naquele momento e saber extrair da pessoa o comportamento que seria o ideal. Só que isso é você tendo consciência do que é o processo. E não é o processo do seu marido, da sua esposa, especificamente. Eu preciso que a Carol me... Porque um erro das pessoas é, eu quero que a Carol me atenda para ela falar para mim exatamente onde tá o meu erro. Não preciso. Não preciso. Porque é isso que eu tô falando. Você tem que olhar você pro problema. Porque se você vier me contar o problema que tem no seu casamento, vai ser você me contando o problema que você tem no seu casamento. Não necessariamente o problema real que tá acontecendo. É a sua visão, o seu viés. Então não adianta eu chegar pra você e falar assim, olha, então você tem que fazer o seguinte, você tem que fazer tal coisa, não sei. Não, você tem consciência do que é real. Mas você conta pra você a história que você quer acreditar. Então, não, você vai olhar, você mesmo é capaz de olhar e com a ferramenta correta saber corrigir. Hoje em dia o YouTube não te ensina a trocar uma lâmpada? Pronto. Você não precisa chamar mais o eletricista. Hoje em dia, o YouTube... Para que você chama o especialista? Quando é um caso muito específico, mas não é a maioria. A maioria a gente consegue resolver com orientações do que é para ser feito. Cara, velho, eu tô de cara, assim, porque eu vejo tanta criança com BO aí, sabe? Que a mãe tá mandando no psicólogo, tá mandando Não, tudo quanto terceirizar. E você já falou no início, na maioria dos relacionamentos, o filho, a criança, é o fator mais importante. Então, com certeza, ele vai impactar no relacionamento, né? A educação dos filhos, eu tenho certeza que a educação dos filhos é um ponto crucial para a família. Né? E tem que ter um entendimento muito maduro entre os pais, porque se há um conflito nesse momento, tanto no teu relacionamento como na própria criança, tem um reflexo terrível. Porque a criança, ela não sabe o que ela vai fazer. É porque dependendo da frequência, eu acho que fode com a criança, sabe? Tipo assim, com certeza. Pode, não pode, vai, não vai. Eu acho que psicólogo, Carol, né? No meu entendimento, eu acho que é pra traumas mesmo, pra quando você vê que a criança passou por uma situação, sei lá, que nem, por exemplo, eu tenho uma criança que eu conheço que viu o pai morrer. Então ela tava num carro com o pai tomou um tiro, daí o cara bateu, o cara tava levando o filho pra escola, ele viu o pai morrer, o pai bateu o carro na parede, daí ele ficou sozinho no carro, com o pai já, né? Enfim, então você pega essa criança, você precisa dar um acompanhamento pra ela, porque ela sonha, ela lembra, ela tem imagem, ela tem visão. Então, pra mim, essas situações são as situações em que você precisa acompanhar uma criança de perto, levar num psicólogo, porque assim... Talvez aquela criança não se sinta confortável falando para os pais algumas coisas, ou talvez os pais não sejam capazes de ver algumas coisas. Então, não precisa nem ser um trauma tão grande assim. Tem alguns traumas que são menores, às vezes perda de algum ente querido para a criança abala demais e tal. Mas eu vejo que a educação tradicional de uma criança são as pessoas querendo terceirizar. Eu vejo todo mundo quer terceirizar muita coisa. Então, trabalho escolar... Gente, eu conheço mãe que manda fazer trabalho de escola. Maquete, essas coisas que a escola pede, que é insuportável, que a gente tem que ficar fazendo, ajudando o filho. Porque eu imagino que o objetivo da escola é que os pais tenham um momento ali com o filho junto, pra fazer a tal da maquete, né? Porque é a única explicação. Avisar a gente sobre isso, né? Que eles querem isso, que né? Eles querem esse momento, pelo menos né? a gente tá ciente, porque a gente faz com essa sensação. Porra, moleque não dá conta de fazer uma maquete. Eu já vi mãe assim, tipo assim, mãe, o Zé me chamou de chato.
Aí a mãe vai lá ligar Nossa, pra mãe do vai Zé. pro psicólogo agora, Não. vou te colocar lá e tal. Esse dia a gente tava falando com um cara, um moleque de 6 anos, tipo assim, ele nunca reclamou da orelha dele. E a mãe tinha orelha de abano. E aí, um menino com 6 anos, a mãe dele fez cirurgia nele. Ele chegou na escola lá todo cortado, com ponta atrás da orelha. O moleque nunca tinha reclamado da orelha. Não, a mãe foi lá e pôs o moleque e pra fazer uma plástica. As pessoas colocam as coisas na cabeça dos outros, assim, sabe? Das crianças. Não deixam a criança passar pelo processo de conhecimento. Elas têm muito medo das situações e tal. Em casa aconteceu uma vez, a minha filha era... Sei lá quantos anos ela tinha? Uns 6, 7 também. E a mulher, a Cida, que trabalha na casa da minha mãe, ela trabalha lá com a minha mãe já faz mais de 30 anos. Então a gente conhece ela desde criança e tal, né? E ela é negra. E aí um dia a gente tava tomando café assim, né? Tava sentada a Cida, a minha filha na frente dela. Minha filha olhou pra ela e falou assim, Cida. Falou baixinho assim, a Cida, oi, Cata. Ela falou assim, você sabia que sua pele é preta? Aí a Cida pegou e falou assim, eu sabia. Ela falou, eu nunca tinha reparado. Mas você via que ali estava tendo um momento para minha filha de uma descoberta, porque ela vem de uma família toda branca, e ela convivia com a Cida. Ela teve uma descoberta ali naquele momento. O que as mães normalmente os pais ficam numa situação de vergonha, de saia justa? O que naquele momento eu olhei e falei, cara, que legal, ela tá descobrindo coisas. E aí, nessa hora, aí eu virei e falei assim, e você viu que bonita, Catarina, a cor da pele dela? Ela falou, pois é uma pele diferente. Aí ela falou, posso passar a mão? Sabe assim, quando teve um... Aí a Cida deixou, tal... E ali naquele momento, depois ela chegou pra mim, a Catarina chegou pra mim em casa e falou assim, nossa mãe, você viu que legal? Eu falei, pois é, eu acho maravilhoso pele dessa cor. Falei assim, eu gostaria de ter uma pele dessas, porque você viu que a Cida nem tem ruga, e comecei a falar sobre isso e tal. E ali teve aquele momento. E acabou aquele momento. Não teve meu Deus, será que isso pra ela vai... Não, acabou ali aquele momento, que momento bonito, que momento de uma descoberta dela. E foi ali. Então, as pessoas têm muito medo dos processos, têm medo do que vai acontecer, porque não? E se for preconceito, e se não for... Vamos deixar as crianças acontecerem na hora que elas têm que acontecer. O negócio do nome. Já chegou um dia chorando em casa, porque me chamou de tal coisa. Eu falei, Falei, quanto mais você ligar, mais vão te atormentar. Você tem que ser mais resistente, você tem que começar a criar uma casca, você tem que aguentar essas coisas na vida, a vida é assim mesmo. Tem que ir falar com a mãe da criança... Não tem... Esses dias ela veio brava da escola, porque a matéria do professor... Eu falei, eu não vou ligar pra diretora pra perguntar sobre a matéria do professor. Você teve o ano inteiro pra conversar com o professor. Você resolva. Eu falei, você resolva. Eu não sou o tipo de mãe que vai pra escola, que vai... Não vou. Então, assim, pra mim... meu filho adora Lego. Pra mim, é isso. Problemas da vida tá aqui o manual, tá aqui as peças. Monta. Então, pra mim, assim, seu casamento tá com problema, eu tenho um manual. Eu, Carol, vendo um manual. Você tá com o Lego. Pega o meu manual e monte o seu Lego. Se na hora de montar, se montar uma pecinha errada, lá na frente essa pecinha vai fazer falta. Você vai desmontar. Faz de novo. Meu filho tava montando Lego essa semana que ele ganhou agora, de Natal, antecipado, e ele tava andando com o Lego na mão, caiu o Lego no chão e quebrou. E aí ele chorou nesse primeiro momento. Daí eu falei pra ele, cara... A vida é assim, pega o Lego, desmonta, e você vai montar de novo. Ele, mas eu demorei 2 dias pra montar só esse pedaço e tal. Sabe que eu lembrei de uma parada, assim, eu tinha um amigo meu de infância, e ele tinha coleção de Lego. E tipo, pô, imagina 35, 40 anos atrás, ninguém tinha Lego, Não. sabe? Era Sempre foi muito caro, né? Muito caro, importado, tudo. E tinha uma coleção, assim. Um dia na casa dele, né? Ele abriu o guarda-roupa e mostrou que tanto de Lego montado, assim. E eu fiquei assim, nossa, que negócio louco! E no que eu fui pegar, a prateleira caiu, assim, todos os Lego caíram no chão e desmontou. Eu acho que devia ser uns 30 kits de Lego montado. E esse menino, eu lembro que esse menino deitou no chão e ele chorava, e nada levantava esse menino. A mãe veio, não, meu filho,
fica tranquila, a gente monta de novo. A mãe foi até legal, né? Porque, sei lá, às vezes Nunca, até hoje não conseguiram montar de novo esse sexo manual. eu sei que eu nunca mais fui na casa Rafael, dele. tem uma foto dele hoje lá, né? Não, odiado tem. pela família. Não, é Nunca tipo mais assim, fui na proibida casa a dele. entrada, assim, proibida não.